Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Ziltônio e esse canal é Evangelista Ziltônio. Sempre uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Hoje a gente vai ler no capítulo 8 de Lucas. A gente vai ler do versículo 26 até o 33, que fala a cura do endemoniado do Gadareno, amém? E diz assim a palavra de Deus: Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio à cidade ao encontro de um homem possesso de demônios, que havia muito tempo não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu a Jesus, postou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: Que eu tenho contigo, Jesus, filho do Altíssimo, rogo que não me atormente. Porém Jesus ordenava que o espírito imundo saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. Embora procurasse conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto. Perguntou Jesus: Qual o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe, pois, não nos mande para o abismo. Ora, andava ali pastando um monte e uma grande manada de porcos, rogando-lhe ele que permitisse que entrasse nos porcos, e Jesus permitiu. Então, tendo o demônio saído do homem, entraram nos porcos, e se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e todos se afogou. Amém, pessoal? Pessoal, essa história desse homem, um homem que estava totalmente perdido, um homem que estava totalmente com a vida destruída, um homem possesso de demônios, um homem que não era ele, a vida dele estava totalmente dominada pelo mal, e Jesus foi ao encontro desse homem. Jesus foi ao encontro. A Bíblia diz no capítulo 26 que rumaram para a terra dos Gadarenos, ou seja, Jesus foi até aquele homem porque Jesus tinha um propósito, que era libertar aquele homem. Agora, por que Jesus foi até aquele homem? Porque aquele homem, humanamente falando, ele não tinha como se libertar. Humanamente falando, ele não tinha como, porque ele era possesso. Ele era possesso por aqueles demônios e ele não tinha como forças em si. Então o Senhor Jesus foi para aquele local para libertar aquele homem. Aquele homem possesso, a Bíblia diz que aquele homem era possesso. Aquele homem totalmente dominado pelos espíritos imundos. Então, quando o Senhor Jesus, logo ao desembarcar, diz o versículo 27, ao desembarcar na cidade, veio a seu encontro o homem possesso de demônios, que havia muito tempo, e não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. Aquele homem não habitava, aquele homem não tinha família, aquele homem vivia no sepulcro, uma vida totalmente oprimida, uma vida totalmente amarrada, uma vida totalmente perdida. Aquele homem estava perdido, aquele homem não tinha solução para a vida daquele homem. Então Jesus marcou esse encontro. Jesus foi para aquele local, para o Gadareno, para libertar aquele homem. Jesus tinha um grande propósito para aquele homem. Então quando Jesus chega, os espíritos imundos não foi aquele homem, foi ao encontro de Jesus. Os demônios já sabiam que Jesus, o Filho de Deus, tinha tocado naquela terra, naquele local, e Jesus já ia ao encontro para libertar, e esses demônios sabiam, esses espíritos imundos sabiam, e diz aqui, quando viu Jesus, prostrou diante dele. Prostrou porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, todo. O mal não pode ficar sem se prostrar, e esse mal se prostrou diante de Jesus. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo agora, nesse instante, que Jesus, sobre ele todo o mal se prostra.
Não importa o que você esteja passando, não importa a tua situação financeira, não importa a tua situação espiritual, não importa se tu está passando uma depressão, uma tristeza, uma angústia, não importa. O mal, quando Jesus chega, o mal se prostra, ou seja, quando se prostra, o mal se rende ao Senhor Jesus, porque nenhum mal pode contra o poder do Senhor Jesus. Então ele se prostrou, os espíritos imundos se prostraram em sinal que toda a autoridade dada no céu, na terra, debaixo da terra é do Senhor Jesus. Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e o demônio se prostrou, que ele sabia disso, e ele se prostrou, e quando ele se prostrou, ele disse: que eu tenho contigo, Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, rogo que não me atormente. O mal estava naquela vida daquele homem, e ele sabia que Jesus ia expulsar, ele sabia, e o próprio demônio, o próprio espírito imundo pediu ao Senhor Jesus: não nos tire, não nos leve para o abismo, porque o próprio diabo, nem eles, nem os espíritos imundos querem ficar no abismo, porque o abismo é um inferno, é um lugar terrível, e ele estava na vida desse homem para sair do inferno, mas quando o mal sai daquele local e vai para a vida humana, ele destrói. Para você ver que existem espíritos malignos, existem espíritos imundos. Não é normal, meu amigo, não é normal um homem ou uma mulher, o que quer que seja, fazer coisas que estão fazendo. Uma mãe matar um filho matar uma mãe, matar um avô, matar um pai. Isso não é normal. Isso não é normal. São espíritos imundos, pessoas que fazem coisa contrária à natureza, homens que ficam com homens, mulheres que ficam com mulheres, que acham normal. Irmão, isso não é normal. Isso não é normal. E Jesus veio para essa situação, e ele diz: rogo que não nos atormente. No versículo 29 diz assim: porque o Senhor ordenara que o espírito imundo saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. Ele se apoderava desse homem, e esse homem tinha uma vida totalmente destruída. Eu tenho certeza que você consegue enxergar o mal em muitas pessoas. Meu amigo, basta você ver uma pessoa que fuma muito, basta você ver uma pessoa que bebe muito, basta você ver uma pessoa que se prostitui. Você vê os pecados naquela pessoa, você vê o peso do mal naquelas pessoas. Meu irmão, Deus não fez ninguém para sofrer. Meu irmão, Deus não fez ninguém para ficar nessa situação. Quando você vê um andarilho na rua, uma pessoa totalmente perdida, uma pessoa totalmente... São demônios, são espíritos imundos que atormentam as pessoas, porque o próprio mal não aguenta o inferno, porque eles não queriam ir para aquele lugar, eles não queriam ir para o abismo. Diz assim: muitas vezes se apoderaram dele, e embora no capítulo, no versículo 29, procuravam conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e ele impelido pelo demônio para o deserto. Sabe por que o demônio mandava aquele homem para o deserto? Para ele ficar longe das pessoas, para ele ficar longe dos povos, para ele ficar longe da sua família. O mal quer você longe do seu familiar, o mal quer você longe da sua família. Isso que o mal faz, você ficar num deserto totalmente a mercê. O deserto é lugar de perigo, o deserto tem cobras, tem serpentes, tem escorpiões. Era isso que o mal queria para a vida daquele homem, queria ele ir longe. Queria ele ir longe da sua família, queria ele ir longe. Quantas pessoas não estão vivendo essa situação? Que estão drogados, que estão nas ruas, que estão nas favelas, que foram abandonados pela sua familiar, porque o diabo levou ele para o deserto. Muitos filhos drogados que deixam sua família pelas drogas, deixam sua família, seus pais. É isso que o inimigo quer para a tua vida, meu irmão. Não aceita essa situação. E diz assim, no versículo 30, perguntou Jesus: qual o teu nome? Respondeu: eram legiões, porque eram muitos. Legiões quer dizer 6.000 demônios tinha na vida daquele homem. 6.000 demônios, uma legião quer dizer. Ou seja, quanto e rogava que não mandasse para o abismo, ou seja, nem o mal quer ir para o inferno, meu irmão. Porque o inferno é horrível, o inferno é coisa triste. Você tem que se acordar para Jesus. Não aceite ir para aquele lugar de tormento eterno. Não aceite. Muda a tua situação. Hoje Jesus está chegando através da minha voz à tua casa. Jesus veio igual ele veio para esse gadareno. Jesus tem um propósito que você está ouvindo e assistindo esse vídeo com a tua vida. Com a tua vida.
Aí diz assim no versículo 32, ora, andava ali passava uma grande manada, e ele foi mandado, e Jesus permitiu que ele fosse para aqueles porcos. Aí o que acontece? Quando aqueles espíritos imundos saíram daquele homem e foram para aquele porco, os porcos fugiram, caíram no despenhadeiro, se destruíram. E esse homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, quando o mal saiu, quando Jesus chegou e libertou a vida daquele homem, diz aqui no 35, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem, quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram totalmente dominados de terror. Essa foi o final da história. Esse homem totalmente sem o mal, para você ver que é o mal que destrói as pessoas. No versículo 35, para a gente encerrar esse vídeo, que eu só faço até 10 minutos, já vai quase 11, mas para a gente encerrar. Então saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem a quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Ou seja, quando o mal sai, você fica perfeito. O ser humano fica perfeito. O ser humano fica perfeito. Ele ficou perfeito. Ele ficou perfeito por quê? Porque era o mal que atormentava aquele homem. E do mesmo jeito é no dia de hoje. Você pode ver uma pessoa, você pode saber os pecados daquela pessoa pelo rosto daquela pessoa. Então, meu amigo, minha amiga, você que escutou esse vídeo, você que viu esse vídeo, Jesus está chegando ao teu encontro. Jesus está chegando onde você está. Jesus quer te libertar. Não importa o vício, não importa o que seja. Não importa. Jesus quer tirar esse espírito de depressão. Jesus quer tirar esse espírito de medo. Jesus quer tirar esse espírito de vício, ou qualquer que seja. Porque onde Jesus chega, a libertação. Onde Jesus chega, o mal não pode prevalecer. Bem, e Jesus vai fazer com você igual fez com esse homem, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Jesus, meu irmão e minha irmã, quer você aos pés de Jesus, porque quando você chega aos pés de Jesus, você fica perfeito. E essa palavra que chega ao teu coração, quando você não vai, Jesus manda alguém. Quando você não pode, Jesus vai ao teu encontro. E Jesus veio hoje ao teu encontro através desse vídeo. Que Jesus possa mudar a tua situação. Que esse vídeo fale ao teu coração. Que a palavra de Deus venha falar ao teu coração e haja uma mudança. Jesus está falando nesta tarde, nessa manhã. Não importa a hora que você vai ver e ouvir esse vídeo. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para Deus abençoar esse vídeo e abençoar a tua vida, você que está assistindo. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, Senhor, essa pessoa que ouviu e viu esse vídeo, viu essa palavra ao coração, meu Deus, que essa palavra penetre, que essa pessoa venha, meu Deus, a te conhecer de fato e de verdade, como tu foi ao encontro desse gadareno, tu vá ao encontro dessa pessoa através desse vídeo, que essa pessoa possa mudar a sua vida, mudar a sua rota, em nome de Jesus. Eu te oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.